Gente, olhem só esse recheio. Frango super cremoso com uma massa fofinha e um sabor que derrete na boca. Esse é aquele salgado de padaria que a gente ama, só que é feito em casa. E ainda melhor, né? Então, bora pra receita! Vamos começar essa receita com 200 ml de leite bem morninho, 10 gramas de fermento biológico para pães, 2 colheres de sopa de açúcar. Vou colocar um pouquinho de farinha de trigo para a gente fazer a ativação desse fermento. Essa parte é muito importante, viu, gente? Então eu vou mexer bem e vou deixar descansar por 5 minutinhos. E olhem só, gente, como ele cresceu. Essa é a ativação do fermento para o seu salgado ficar bem macio e bem fofinho. Acrescente 2 colheres de manteiga derretida no micro-ondas. Quem quiser pode substituir por óleo também, tá, gente? Aí seria 2 colheres de óleo. Um ovo inteiro. E agora é só misturar tudo muito bem. E olha só como já está essa massa, bem fermentada. Esse pão vai crescer rapidinho. E aos poucos eu vou colocando a farinha de trigo. Eu separei 350 gramas de farinha de trigo e vou colocar aos poucos. E vou colocando mais um pouquinho de farinha de trigo. E agora, pessoal, eu vou colocar 1 colher de chá de sal por cima da farinha de trigo. Por quê? Para não matar a nossa fermentação. Podem fazer desse jeito que o seu pão vai dar super certo. Minha massa já está bem consistente, agora eu vou colocar ela na pia. Vou polvilhar um pouquinho de farinha e vou colocar na pia que fica mais fácil da gente sovar essa massa. Agora é só tirar todo o excesso de massa que ficou dentro da vasilha, para depois a gente voltar para essa vasilha para poder descansar essa massa. Agora eu vou misturando a minha massa e vou colocando aos pouquinhos a farinha, tá, gente? Não pode colocar muito, tá? Que essa massa ela não pode ficar seca, ela tem que ficar uma massa bem macia. Se acrescentar muita farinha, você perde o ponto da massa. Se você perder o ponto da massa, é difícil você conseguir novamente uma massa bem macia, viu? Então vai colocando só aos pouquinhos, um punhadinho aqui, um punhadinho ali. Abre a massa para absorver bem toda essa farinha e a massa continuar bem macia, até chegar ao ponto que ela não vai mais grudar nas suas mãos. Vou mostrar para vocês, vai ficar uma massa, olha só, gente, ó. Ela fica pegajosa, mas ela não gruda, tá vendo? Isso é uma massa bem macia. E vou ficar sovando ela de 8 a 10 minutinhos. E olha só como vai ficando essa massa, gente, bem macia. E dá pra fazer pão também com essa massa, tá, gente? Sobrou esse tantinho de farinha pra mim. Agora que eu já sovei, fiquei uns 8 minutos sovando, olha só, gente, como ela tá macia. Vou deixar ela descansar por 30 minutinhos. Já já eu volto. E olhem só como a minha massa cresceu, gente. Agora é só tirar o ar. Vou voltar ela para a pia. Vou polvilhar só um pouquinho de farinha. E vou esticar essa massa. Eu vou dividir ela em duas, tá, gente? Eu vou pesar. Quem não tiver balança, você faz o seguinte, você faz que nem eu tô fazendo aqui. Você estica a massa e coloca uma do lado da outra. Agora vamos preparar a massa. Com a ajuda de um rolo, você vai esticando a massa e vai virando ela. Ela vai ficando cada vez mais larguinha, tá vendo? É uma massa bem fácil de trabalhar com ela, viu, gente? Ela fica bem fininha, olha só, ficou desse jeito. Agora vamos para os recheios. O recheio que eu estou usando é de frango. Eu cozinhei um peito de frango com tempero, cebola, alho, pimenta, cheiro verde, o que você tiver em casa. E coloquei requeijão também para deixar ele bem cremoso. Vocês podem usar o recheio que vocês tiverem em casa, tá, pessoal? Espalhe bem todo esse recheio para o nosso salgado ficar bem recheado. E aqui eu separei 300 gramas de mussarela. Eu cortei ela em pedaços bem pequenininhos. E vou colocar por cima do frango. Gente, isso aí vai ficar maravilhoso, fica delicioso. E agora é hora da gente enrolar o nosso salgado. Agora é só vir enrolando, gente, e segurando na ponta para o recheio não escapar, para ele não fugir. E vamos enrolando até se encontrarem.
Aqui, gente, eu vou puxar ele um pouquinho. Eu deixei um pedacinho bem pequeno, mas como essa massa ela é boa de trabalhar, ela estica bastante, então eu deixei um pedaço bem pequeno. Eu vou cortar na espessura de um dedo, mais ou menos, para passar por cima do pão, para dar aquele charme, né? Olha só, gente, é bem facinho, tá vendo? E olha só como essa massa é boa, ela estica bem. Prontinha, já coloquei na minha forma, ela foi untada com desmoldante. Se você não tiver o desmoldante, você pode passar um pouquinho de óleo ou manteiga. E eu vou deixar na descrição do vídeo todos os ingredientes e o tamanho da forma também. E o processo é o mesmo do outro, tá, gente? Agora eu vou esticar a massa. Essa massa é maravilhosa, gente, é muito fácil de trabalhar com ela. Muito fácil. Como o processo é o mesmo da outra, eu vou passar o vídeo bem rapidinho para que não fique tão cansativo. Minha massa já ficou pronta. Agora é só colocar na forma. A outra já tá até crescendo, tá vendo? E olha que o tempo aqui tá bem friozinho, viu? Essa daí eu não cortei, achei melhor deixar assim. Agora eu vou cobrir e vou deixar no lugar bem quentinho, que é no meu forno, ele desligado. Olha só, pessoal, como cresceu essa massa. Cresceu bastante, tá muito linda. Lembrando que o seu forno já tem que estar pré-aquecido a 180 graus, uns 10 minutos antes de você levar a massa para o forno. Eu vou pincelar meu pão com 2 colheres de sopa de creme de leite e 1 colher de sopa de leite integral. Muita gente não sabe que pincelar o pão com creme de leite e com leite fica com brilho acetinado e com uma casquinha bem macia. E para finalizar esse pão, vou colocar um pouquinho de orégano. Vocês podem colocar gergelim, rodelas de azeitonas, que vai ficar uma decoração muito bonita. E vou colocar umas rodelas de tomate. E agora vai para o forno. Meu forno está pré-aquecido a 180 graus, vai ficar lá de 45 minutos a 50 minutos. Prontinho, pessoal, ficou lá durante 50 minutos e olha só a cor que ele ficou, dourado e acetinado. Aproveita que ele tá bem quentinho, passe manteiga por cima para ele não ficar um pão ressecado. E o resultado é esse, um salgado com brilho, dourado e acetinado, igual de padaria. E olhem só, gente, que salgado perfeito. É de comer com os olhos, né? Agora eu vou abrir aqui para vocês verem, gente. Olha só a maciez desse salgado. Vê se não vale a pena vocês fazerem na casa de vocês. Esse salgado tá simplesmente perfeito. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Se vocês gostaram, deixe seu joinha. Quem não for inscrito, já se inscreva no canal para não perder nadinha. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.